quais aspectos mais importantes na construção desse relacionamento que tu destacarias, assim? Eu acredito que os primeiros vínculos, então, principalmente com o líder. Então, a gente fala muito hoje do perfil do líder anfitrião, o líder que anfitria, né, que recebe, que participa junto dessa recepção, né, desse onboarding do colaborador. Então, um dos principais vínculos é com esse líder. E aí, nos primeiros dias, com a equipe também, com quem ele vai fazer parte, com quem ele vai trabalhar, seus pares, com quem ele vai trocar, né? Fazer as trocas suas do trabalho. Então, esses são os primeiros vínculos que a gente considera bem importante. Por isso, trabalhar muito a liderança. Preparar a liderança para esse onboarding, né? Porque é um vínculo importante. Porque é esse líder que lá na frente vai fazer o acompanhamento, vai fazer as conversas de feedback, né? E tudo isso é parte lá dos primeiros vínculos com ele no onboarding, né? Sim, entendi. E tem uma questão de adaptação às rotinas, à cultura da empresa e também da própria atividade em si, né? Então, tem uma parte que é técnica também que deve ser olhada aí no onboarding? Tem sim, não, com certeza. Para montar um onboarding que dê conta, né, que amplie, dê conta de tudo isso que o colaborador precisa, a gente sempre diz que ele, então, chega na empresa, ele é apresentado, como a gente comentou antes, né? É claro. Apresentado para as pessoas, recebe o kit de boas-vindas, né? Que é importante, já tem aí uma base de pertencer, né? Ou eu pertenço a essa empresa, estou recebendo um kit aqui com a marca, que agora é minha marca também. E aí começam as várias etapas desse processo de onboarding. Então, um deles é o treinamento do cargo. Então, ele vai ter uma série de treinamentos do cargo, onde ele vai aprender processos, instruções de trabalho, o dia a dia dele, né? Então, cada empresa tem o seu funcionamento. Às vezes tem já uma universidade corporativa que ele tem acesso a esse material. Às vezes é o colega que vai passar uma parte prática para ele. Então, tudo isso tem que estar sendo contemplado, né? Para ele realmente poder estar aprendendo a parte técnica. A gente costuma ter uma falsa noção de que o colaborador vai chegar, eu vou apresentar, e aí ele vai ter ali autonomia, né, para ir, vai fazendo atividade. Tá aqui o computador, né, vai fazendo atividade. A gente tem que deixar uma certa autonomia. Então, por exemplo, aqui estão os treinamentos que você pode buscar para aprender, mas tem que ter treinamentos já padrões e obrigatórios para que ele se sinta fazendo parte e se identifique com aquela atividade que ele veio ali para fazer, a responsabilidade que ele veio executar, né? Então, isso é bem importante, ter esse equilíbrio na medida quando for organizar o cronograma desse onboarding, né? Eu ia até comentar, e ter uma rotina para ele ali naqueles primeiros dias, né? Para ele saber, para ele ter uma sequência, se sentir inserido e às vezes não ficar perdido, na verdade, né? Sim, isso na prática a gente vê, e por isso que a gente faz melhorias constantes no onboarding, porque a gente vê muitas questões a desejar, que a gente faz como RH lá na prática, né? Acaba, às vezes, deixando o colaborador com um período, uma tarde ou uma manhã sem ter uma atividade logo no início dele, vamos dizer aí na primeira semana, e aí ele às vezes se sente muito perdido. Às vezes em empresas grandes, tu falou de apresentar os locais, né? Então, às vezes, por exemplo, para chegar no refeitório, ele tem dificuldade para chegar no refeitório, né? Numa grande indústria aí que eu já tive experiência, é longe, tem que passar por vários locais. Então, às vezes, se faz necessário a gente incluir no onboarding que ele tenha aí um padrinho, alguém que possa assessorar ele. Ou alguém que vá acompanhá-lo nesse primeiro almoço, né? Isso. São detalhes que parecem coisas simples, mas que fazem diferença, né? A gente conseguiu descobrir essas questões que eu estou dando exemplo agora, porque a gente fazia um acompanhamento desse colaborador aí nos 30 dias dele, de que ele estava, né, na empresa.
E ele foi trazendo essas questões. Olha, eu me senti muito perdido, não sabia onde é o refeitório, fiquei um dia sem almoçar, né? Então, a importância de quando a gente vai fazer o onboarding, de poder ter um acompanhamento, de alguma forma, seja ela através de questionário, ou se for possível presencial, né? Online, mas que a gente converse com esse novo colaborador para ver se ele está sendo bem assistido. E aí, até com esses indicadores, a gente pode fazer melhorias. E o bom senso, observação também. Eu passei por uma experiência, eu te fiz a pergunta anterior referente à questão de não deixar a pessoa sem nada, perdida, mas ao mesmo tempo a experiência que eu tive foi o contrário, uma empresa tão grande, tão complexa, e com tanta gente no escritório muito grande, que eu fui apresentada para tanta gente. Eu recebi tanta informação que eu ficava zonza, completamente zonza, eu não estava mais retendo nada. Aquela primeira semana foi exaustiva, assim, ao extremo, né? E eu noto isso, às vezes, quando é organizada uma agenda de onboarding para uma pessoa nova que entrou numa empresa muito grande, né? 4, 5, 6, 7 reuniões de integração no mesmo dia. Existe a ânsia de que a pessoa esteja habituada àquele local o mais rápido possível, mas também existe aí uma questão de retenção, de exaustão, né? E aí um tempo, né? Um processo. Um processo para até para o nosso cérebro conseguir assimilar tudo, para ter aprendizagem, né? Nesse tempo. Essa é uma questão bem importante que tu traz, porque como é que a gente mapeia ou sabe o tempo do onboarding, né? Sim. Que é isso assim que tu tá trazendo e que é uma angústia tanto do RH quanto às vezes do colaborador, que recebe ou uma enxurrada de informações ou se sente perdido. De novo, a gente achar esse equilíbrio, né? Claro que vai depender muito da complexidade da empresa, né? Para a gente poder mapear esse tempo de onboarding. Da natureza da atividade. Da natureza da atividade, né? Então, se é uma indústria, se é um varejo, se trabalha com atendimento, né? Então, qual é o tempo que ele tem para assimilar as atividades, né? Então, o ideal é que quando nós formos mapear o onboarding, isso a gente leve em consideração a cultura e também leve o cargo, né? O que ele precisa? Quanto tempo ele precisa para estar ali assimilando? E a gente sabe, estudando as pessoas e o ser humano, a importância que tem de ter o tempo para aprendizagem, né? Colocar, como tu trouxe o exemplo, 6, 7 reuniões, não tem como... A pessoa, inclusive, pode chegar e dizer, olha, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta aqui. Eu já vi casos assim também. Já tivemos casos assim também na prática nas empresas, né? Então, é esse equilíbrio de mapear tanto a complexidade do que ele precisa aprender e ser recepcionado, né? E do cargo dele, né? E às vezes também outro caso que já aconteceu, que eu já vivenciei, entra um novo gestor, né? Alguém de um cargo executivo. E passa às vezes semanas e numa integração com outras áreas, com outros pares. Às vezes até ele tem que fazer uma viagem para conhecer uma outra sede, alguma coisa assim. E pela experiência que eu vivi, em detrimento da sua própria equipe. Então, assim, não conseguiu dedicar um tempo para conhecer mais a fundo a própria equipe, entender a dinâmica da área, né? Daqui a pouco acalmar o coração daquela equipe, né? Então, eu acho que... Tô pensando que tem que ter uma visão completamente holística, assim, né? De pontos de contato dessa pessoa com o ambiente que ela tá chegando. Sim. Ainda mais num exemplo desse que é um líder, né? Alguém que vai receber uma equipe também, que se não for uma promoção interna, é uma equipe desconhecida. Sim. Né? E com certeza está ansiosa para conhecer esse novo líder. Tem que ter um equilíbrio entre o que ele, como novo colaborador, precisa receber de informação, conhecer uma nova sede, conhecer algum processo, mas também ele poder ser recepcionado por essa equipe e, ao mesmo tempo, ele fazer um onboarding com essa equipe, né? Sim. Porque não deixa de ser um onboarding novo também ali com a equipe, né? Então, acho que a base, quando a gente for pensar, é pensar nesse ser humano que está entrando. A gente poder pensar nessa humanização. É uma palavra
que às vezes a gente usa, mas na prática pouco, né? Humanizar. O que esse ser humano precisa, né? Ele vai ser um líder daquela equipe, mas ele também precisa se sentir acolhido. Uhum. E aquelas pessoas que são da equipe dele precisam se sentir acolhidas, estão ansiosas para receber esse líder. Então, sempre gosto de voltar para a base, né? A gente pode fazer várias questões no onboarding, mas que a gente possa voltar para essa base que é importante. O foco do onboarding é acolher, né, recepcionar, criar vínculo, para que ele possa se sentir pertencendo nessa nova empresa, né? Então, acredito que isso, sim, sempre quando a gente vai montar, planejar, construir, elaborar um onboarding, que a gente possa estar ali usando várias ferramentas, metodologias, trazendo inovação, mas que a gente volte para o objetivo principal dele. Acho que isso sempre é muito importante, assim.